que a gente percebe é que a igreja sempre rezou, né? Sempre rezou no cemitério, mas com o tempo os costumes das famílias foram desaparecendo das famílias. Se perdendo, né? Foi se perdendo. E a gente vê que o Salvai Almas resgatou isso de uma forma assim surpreendente em muitas famílias, né? Na realidade, eu acho que Deus Pai realmente chamou esse movimento para começar a voltar a ter aquele amor às almas. Sim. Porque antigamente tinha os padres também que diz que iam nas ruas rezando o terço, o rosário, de segunda-feira pelas almas. Tudo isso a gente não via mais, né? A gente vê que houve um esquecimento, né, do clero em relação às almas do purgatório. A igreja, tem que dizer, a igreja deixou o purgatório de lado. O quanto que é importante a oração para as almas, porque elas dependem disso para poderem saírem antes do purgatório. Então a igreja meio que se esqueceu dessas orações, o quanto é importante para as almas. E se voltou para o mundo, se voltou para a salvação das pessoas do mundo, mas esqueceu que também as almas precisam de oração para abreviar o seu tempo no purgatório. Então a gente vê que o Salvai Almas veio para dar um despertar, um resgate é uma tradição, mas não é bem uma tradição, é algo que é necessário. Né? É algo que era necessário, e por isso que os padres antigamente faziam com fervor e amor, e ensinavam as famílias a rezar pelos seus parentes sempre, né? E a gente viu que se perdeu isso, tanto que se for para a gente estocar e a gente salvar pelas próprias mãos, seria tão fácil, né? Vamos estocar e vamos nos salvar. Não, pelo que o Cláudio naquela vez explicou, se compra uma cesta, Nossa Senhora diz que vai até indicar os produtos. Compra 1 quilo, ou 2 quilos, ou 5 quilos de cada coisa, chama o sacerdote verdadeiro, que é fiel à igreja, abençoar, diz que não vai faltar. Sim. Vai acontecer que no tempo de Elias, acho que foi Elias, né? Que ele foi daquela mulher viúva, né? Que há 3 anos não acabou o azeite e a farinha, né? Diz que vai ser assim. Então, nossa fé tem que ser essa, né? Não vai acabar. Nós vamos guardar só aquilo e vamos usar isso. Eu conheci o Salvai Almas há 24 anos atrás. Em janeiro, em dezembro, eu li o livro, em janeiro já vim visitar o Cláudio. E desse aqui, né, a primeira turma que foi chamada, dos 72, eu fui chamado junto, sabe? Então, faz tempo, naquele ano, ele veio lá na minha casa, daí fez Nossa Senhora pediu para rezar as 1000 Ave Marias, foi o primeiro cenáculo, e daí ela pediu para rezar todo mês, e a gente, a partir daquele dia, foi dia 2 de setembro, há 24 anos atrás, vai fazer 24 anos agora, esse ano. A gente fez todo mês as 1000 Ave Marias, menos 3 vezes durante a pandemia. Só quero comunicar a vocês que os 3 arcanjos estão juntos rezando, tá? O que Jesus falou ontem? O meu coração, eu deixo o meu coração, tá? E outra coisa, os arcanjos pedem muita concentração, falar pouco e falar tudo. A Nossa Senhora me falou isso no começo da minha caminhada. Filho, fale pouco e fala tudo. Com poucas palavras você falando tudo. Não adianta fazer uma coisa desse tamanho e estar desconcentrado. Então faça pequenininho e faça bem feito, tá? Então é importante a concentração, o amor, a paz, e pedir sempre o Espírito Santo a unção, tá? É muito importante. Olha, a presença do céu, dos 3 arcanjos, é muito importante, tá? Eles estão cuidando porque o demônio rodeia, tá? Está rugindo aí por fora, tá? Então, pode soprar nos nossos ouvidos, até tem que tomar cuidado, tá bom, gente? Obrigado. Tá? Obrigada. De diferentes formas, por meio de sofrimentos, tribulações, visitas a cemitérios, preferencialmente acompanhado por irmãos, pela oferta das nossas fadigas e trabalhos, por meio de nossas orações e sacrifícios. Eu terminei a frase dizendo assim: quem salva uma alma, salva a sua também.
Eu acho que, primeiro, a participação de cada um de nós, né, no movimento. Retiros, cenáculos, orações, visitas a cemitérios. Eu acho que eles para cá assim, sim, somos salva-almas. Por quê? Participamos de cenáculos, rezamos no cemitério, rezamos conforme o pedido de Nossa Senhora, né? Rezamos pela igreja, que ela também pede, né? Santificação do clero. Sim, somos salva-almas, porque procuramos seguir todas as orientações da mãe enquanto vamos lá. Isso. Diz a minha aqui, ó. Acho que não sou nenhum nem outro. Acredito que para ser considerado seda, devia ser muito bem polido, preparado, calmo, receptivo, capaz de absorver informações e saber discernir o certo do errado. Transmitir aos outros pureza e mansidão. Para ser considerado bicho da seda, devia estar agindo intensamente, construindo, preparando um mundo melhor em todos os sentidos. Estou pronto para matar. Esse aqui mais extenso. E foi citado. Padre Paulo Ricardo diz que é necessário para a nossa salvação entrar pela porta estreita, mortificar os nossos sentidos, resistir às tentações e rezar com afinco pela nossa fidelidade. Da guerra contra nós mesmos depende tudo. Se perdermos essa luta, perdemos a graça de Deus, toda a nossa vida não terá servido de nada. A minha vida pessoal, né? Quando eu conheci o Salva-Almas, eu aprendi a amar Deus de novo, que eu aprendi quando eu era pequena, depois eu esqueci. Então eu tenho que falar de mim primeiro. Eu aprendi a rezar no Salva-Almas, eu aprendi a amar Deus e a família, porque na época que eu conheci o Salva-Almas, eu estava numa depressão terrível. E depois ali eu aprendi a amar Deus, a amar a oração. E dou meu testemunho lá fora, falando, né? Desde que não seja no microfone ou numa câmera, claro, né? Na frente, né? E participo também da minha comunidade, né? Como ministro da Eucaristia, faço exéquias, levo comunhão aos doentes. Então, às vezes, ser salva-almas é falar, e às vezes é ouvir e dar testemunho sem dar opinião, porque é difícil. Outra coisa, tem que cuidar muito, ser salva-almas é nós, como já vi com certas pessoas, nós não criticarmos os nossos sacerdotes, não falar para os nossos sacerdotes sobre purgatório, quem está no inferno, quem está no céu. Nós não podemos falar isso, nós temos que ter o discernimento de evangelizar com amor, porque as pessoas não entendem certas coisas. Na verdade, nós também não entendemos certas coisas. Então nós temos que evangelizar, como disse São Francisco, se precisar usar palavras, senão é um testemunho da nossa vida pessoal. Como diz o Osmar, não adianta nós ser salva-almas lá fora e dentro de casa ser outra coisa, né? Então é isso. Eu também esqueci de dizer que eu também sou conheci salva-almas, eu fui catequista, agora sou ministra da Eucaristia, tenho um pequeno cenáculo também. Né? Aí a partir do salva-almas que tudo isso aconteceu, brotou essas coisas, né? Esse trabalho para Deus, né? Na igreja e no cenáculo em si, né? Entendo, né? Aqui eu não sei fechar tudo, né? Mas todas as questões, mas no fundo eu sou convidado a olhar para cada outro com o mesmo olhar com que Deus olha, com que Deus ama, né? Amar os outros como Deus ama e porque Deus ama, né? Que eu posso dizer, eu não sei se o Renato quer complementar e corrigir alguma coisa. Não, quando pensava sobre isso, o Osmar de manhã fez um questionamento antes, o que é o movimento para entendermos se nós somos do movimento. Eu sei lá, filosofando comigo mesmo aí, para entender quem é o outro, acho que eu poderia me perguntar, mas eu me entendo, quem sou eu para entender o outro?
se pegarmos ali o bom samaritano, teve aquele que ajudou, mas teve aquele que passou direto, né? Teve aquele que nem deu bola, Então, sei lá, qual é a concepção que a gente tem nossa mesmo para entender quem é o outro depois, né? E aí sim, o outro ele se torna um desafio para mim, para que eu cresça, para que eu me conheça, para que eu conheça depois o outro em si, e ao mesmo tempo é um desafio para que eu ame assim como ele é, né? Então, a palavra diz assim, né? Se tu amas só os que te amam, que mérito tu tem? Nenhum. O desafio é tu amar quem te odeia, quem não te ama. Esse é o desafio de Jesus. Porque os que me amam, me amam. É só uma devolução simples. O mérito é desafiar e dizer, eu vou amar aquele que me odeia. Porque eu não sei os motivos pelo qual ele me odeia. O que eu considero, e não só eu, né, o próprio Bento XVI, lá como a gente falou, ele tem um juízo muito agudo aí a respeito da igreja, né? Ali ele falou, né, que a gente está vivendo a igreja dos mártires, né? A gente é tentado a dizer que a igreja está morrendo. O que acha da nossa igreja? Bento XVI disse, ela está morrendo. Eu sou Como que eu coloco então? Ela teve um chamado. Ela foi até Medjugorje para acabar com a presença dela que para acabar descobrindo o Na verdade, ela já era salva-almas antes, né? Sem saber. Ela precisou ir para Só que ela nunca tinha ouvido falar, não conhecia ninguém no movimento. Ela foi para Medjugorje, conheceu alguém no movimento que já levou ela para rezar no cemitério. Já entrou no grupo de cenário e hoje ela está aqui. Porque ela já passou a oração gravada de que porque eu não sabia como fazer as orações. Menina, ela passou as orações Maringá. gravadas, então já fiz 3 cemitérios. Porque 3 pessoas faleceram nesse tempo. Alguém tem mais alguma? Eu acho que é importante a gente seguir, né, todas as orientações, né, participar das anistias, divulgar as mensagens, né, por exemplo, dos grupos, né, de WhatsApp, assim, eu até evito que outras pessoas coloquem mensagens de outros profetas, né, porque assim, eu acho que no momento que a gente vai ter que decidir, né, quando estiver realmente ocorrendo a tribulação, a gente vai ter que decidir quem a gente vai seguir. É óbvio, por isso que eu falo, quem que a gente vai seguir, né? Tem que tomar uma decisão. Fala, gente, não dá para ter, né, 3 profetas dando orientação diferente. A pergunta é, se eu sou o salva-almas, então eu acho que o salva-almas, nós no dia a dia nós vivemos a missão salva-almas como testemunhas de fé, de compartilhar as coisas que a gente sabe. Quantas pessoas vêm pedindo orientação para a gente? Então, ser salva-almas é ser um apóstolo também que está ali divulgando a mensagem, não só de Nossa Senhora, mas aquilo que vem do céu, né? Porque Jesus também já nos disse tudo, né? Através da palavra, da Santa Missa. Não é assim tão fácil, seja feita a vontade de Deus, Por isso esse período todo que a gente está rezando, tudo é preparação. É preparação, então é a questão do Espírito Santo, né? Se fosse do dia da agonia do Horto, né? Jesus chegou lá, depois passar tudo. Já não tinha coisa. E porque também, a gente também hoje está tendo consciência, que está nos salvados, o que Deus falou, já se ensinou, já aprendeu, que a vida depois é gratificante. Então, você só vai perder o que ficou aqui na terra, os teus entes queridos, porque bens também não vai fazer falta. Não, né? Mas tem que acreditar nisso, senão não adianta. Né? Sim, eu estou falando, a gente fica para acreditar nisso aí. Se tu não acreditar nisso, então, você sabe que você vai morrer, você sabe, não, eu não quero, porque eu tenho meus aqui, eu não quero deixá-los. Mas aos poucos estão deixando a gente também. Se você olhar para a tua vida, é um conflito. Quantos que não foram lá, quantos que não foram lá e tem outros que vêm vindo agora. Tá? Então a gente vai passar por essa fase aí. Você tendo essa consciência, você não vai ter medo de morrer.
Apenas aquele sentimento, poxa, eu vou deixar alguém aqui que eu não queria, né? Mas alguém foi também que eu não queria que fosse. E a gente acredita que a gente vai viver depois no paraíso. Como é a pergunta, certinho? O que fazer no céu? Essa é a pergunta. O que fazer no céu? Por nós entrar no céu já fica mais caro. O que eu vou fazer hoje? E farei no céu todo conhecer por conta Porque quantos são conhecidos, saber E quantas almas vão nos recepcionar? conhecer a história de cada alma, né? Quantas almas vão nos recepcionar? Conhecer a história de cada alminha. Imagina, que satisfação. Né? O céu é para adorar a Deus. Então aqui eu escrevo. Contemplar Ele. Então acho que você vai ver assim, na profundidade da resposta, o que eu vou fazer no céu? Vou adorar. Mas se eu vou adorar, eu vou fazer as coisas, é só invenção. Vou ler a passagem para vocês aqui, do Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 24, fala assim: em verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo. Aí já vai outro versículo, né? Mas se morrer, produz muito fruto. O que ama a sua vida, perdê-la-á. E quem aborrece a sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. E aí seguindo, né? Se alguém do céu essa voz, eu glorificarei, e glorificarei novamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o trechinho é aquele ali só, né? Se o grão de trigo cair, né? Se não cair e morrer, não vai dar fruto. Então, tá pedindo pra gente comentar sobre isso daí, né? Os pais têm a responsabilidade. Mas, por exemplo, a mãe... a mãe pode gerar um filho e vem de dentro da entranha dela. Aquilo ali, a mãe é muito mais difícil a mãe separar de um filho do que um pai. É fácil para o pai abandonar. O pai, se a mulher engravidou, ele pode ir embora. Mas a mulher não pode ir embora e largar, se ela largar o filho, ele vai morrer. Ele tem a ligação pelo umbigo. Tem a ligação muito íntima. Então, assim, foi para a mãe que Deus deu a missão de gerar e cuidar, e do pai de prover. O pai, ele vai providenciar, que nem São José, ele providenciou os recursos, o jeito, a proteção para a família. Agora, para a mãe, quem que Nossa Senhora foi responsável pela educação, pelo cuidado, pelo zelo, por ficar perto do filho. O que o padre falou hoje lá? O Frei Luiz, ele falou: mães, pais, olha a responsabilidade de vocês com os filhos. Vocês vão ser cobrados disso, porque não posso deixar a criança para outro cuidar. Quem vai ser cobrado disso sou eu. Se meu filho se perde pela minha falta de zelo com a alma dele, não é minha mãe, que é a avó, não é minhas irmãs que são tias, não é minhas vizinhas, não é a babá que vai responder, não. Sou eu, mais do que o pai. Porque Deus deu para mim a missão de zelar pela sua alma, pela alma dos seus irmãos, entendeu? Porque gerou a vida terrena, mas tem que gerar a vida eterna. Porque assim, e Deus nos não deu a missão de eu te dar uma boa profissão e nem uma herança, né? É claro, isso é consequência da nossa vida. Para alguns Deus dá mais, outros Deus dá menos, mas não é isso que a gente tem que gerar, porque daqui não vai levar nada. Mas agora a herança da fé, nós somos obrigados a gerar nas crianças, os pais, entendeu? Eu sei que eu tenho uma netinha lá que tá lá com a avó dela lá, tudo, com nós, mas a mãe tá no trabalho, né? Quando a mãe chega, é mamãe, pronto. Aí acabou, não tem mais ninguém para ela. Todo dia. Essa ligação é divina, né? A ligação é muito forte, né? Então por quê? Porque a gente vive a oração, vive a partilha, vive... É o que eu queria também, porque a gente não quer, então o céu não vai vir. Não. Nós estamos de vários municípios aqui, né? De estado até. E só poderia ele tá aqui no meio de nós, porque nós tivéssemos ódio um do outro, né? É tudo amor. Aí então onde nós estiver, tá. Reino de Deus. Reino de Deus. E aí então aquela outra pergunta que a gente tinha falado, né? Como e aonde eu levo o Evangelho, a palavra, na verdade, né? Em tudo, né?
como? Com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso estudo, mas onde? Em todo lugar que for propício e no que não for propício também, né? Uma informação do valor do beijo da mão do sacerdote, né? A gente colocou aqui até as pessoas mais, como é que tá ali? As mais antigas, né? Não seria bem as mais antigas, mas as que têm conhecimento desse fato, do valor do beijo da mão de um sacerdote. O diácono Luiz, ele sempre conta uma historinha para nós, né? Onde ele diz que o sacerdote da mão seca, alguém lembra? Onde você vai beijar a mão do sacerdote e ele puxa a mão e não deixa beijar. Tem muitos, tem. Né? Então, assim, os padres da TL, a maioria não deixa beijar as suas mãos, né? Nós tínhamos um sacerdote recém que saiu agora, ele não permitia que a gente beijasse a mão. Ele criticava a consagração à Nossa Senhora. Para a gente começar a rezar 1000 Ave Maria, que a gente tinha o hábito, demorou muito, muito para ele, né? Ele ficou quase 8 anos com a gente. Aí, por fim, a gente tinha as datas que nós rezávamos as 1000 Ave Maria. Porém, contra o gosto dele, né? Esse negócio de escapulário, de consagração, de usar correntinha, de usar véu, né? Tudo isso é recriminado. Mas são os padres da TL, né? Então, que a gente não critique eles, mas tenha misericórdia e reze por eles, né? E essa é a nossa missão principal, salvar as almas dos sacerdotes, rezar pelos sacerdotes, rezar pelas almas, né? Então, meu grupo entrou em consenso de que eles fazem um conjunto, cada um faz parte disso aqui, que faz alguma coisa, alguns até fazem as mesmas coisas. Então, tem a missão São Rafael, participa da missa, tem a ministra da Eucaristia, a consagrada Pia União Santo Antônio, adoração ao Santíssimo e cenáculo cenáculo Nossas. O cenáculo, os pequenos cenáculos Nossa Senhora. Pequenos cenáculos, Pequenos cenáculos daí é do Salvaial. É do Salvaial, Liturgia. Bota Salvaial. Não, mas era outra coisa que eu escrevi errado. Liturgia, grupo de cantos, 1000 Ave Maria, apostolada, Legião de Maria, mensageira de Capelinha, consagrada a Mariano, apostolada Mãe Peregrina, movimento sacerdotal mariano, intercessão. Já preparei santos para o céu? Em sua maior parte, o grupo Nossa Senhora da Penha acredita ter preparado muitos santos para o céu. Quando rezamos pela santificação dos sacerdotes, pela conversão dos pecadores, quando rezamos as 15 orações de Santa Brígida por um ano ininterruptamente, quando rezamos nos cemitérios, quando oferecemos nossos sacrifícios e orações pela libertação das almas do purgatório e da mansão pagã, quando realizamos o batismo do desejo de tantas crianças sepultadas ou abortadas. Não sei se a gente pede mas Jesus tem fé, né? Então ele assim, se revela mais ali para as pessoas que estão com o coração aberto, né? Então assim, Deus vem para todo mundo, mas ele quer os violentos, né? Aí chega ali o contexto que pergunta, por que se revela a nós? Porque eles abriram o coração para Jesus. O amor dos apóstolos a Jesus foi um amor sincero, que eles largaram tudo, simplesmente eles abandonaram tudo. Eles estavam pescando, vem e segue. E simplesmente ele não perguntou, como que a minha família vai ficar? Então foi um amor sincero, e aí Deus vai se revelando. Por que o Salvaial não sabe tantos mistérios que a gente está sendo revelado a nós? É pelo amor que nós temos demonstrado a Deus, pela piedade, pela oração, que as revelações estão vindo. E nós podíamos falar, mas Senhor, você está se revelando a nós. E a igreja? E os padres? Quantos padres nos engaram?
Por que Nossa Senhora fala com vocês e não comigo? O padre indagou, por que ela fala com o bispo? Vem nesse contexto aqui, ó. Mesmo assim, os apóstolos não Então, são. aquele que vai que guarda a palavra, se lê, e vai na missa, ouve, é como ele falou, bateu na porta. Ó, eu estou aqui. Se você não aceitar a palavra dele, como que você vai guardar? Então, é o que fala aqui também, né? Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras, a palavra se tens ouvidos não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Quer dizer, a gente tem que aceitar aquilo. Se a gente não aceita e também não aplica, não adianta nada. Outra coisa, podemos estar na igreja, podemos estar cantando, mas não amamos a Deus. Porque Jesus deixa bem claro, quando a gente nas 15 orações, quem ama, guarda os mandamentos. Então, se eu estou na igreja, mas estou vivendo longe dos mandamentos, é sinal que ainda esse amor em Deus não está maduro. Né? Precisa de um processo de amadurecimento. Né? É como foi explicado, a gente chega na igreja, o padre falava, como diz as pessoas, eu encontrei Jesus, estou salvo. Como? É como o padre falou, é um processo? É um processo. É uma vida toda? Até a morte. E até a morte, talvez, e por que rezar a misericórdia? Porque ele precisava da misericórdia quando morremos? Eu vou pegar um exemplo, né, que muita gente fala. Tem dia que não se confessa, né? Não confessa para Deus, mas não vai. É o sacerdote. A oração da renúncia lá, qualquer dúvida, para se confessar com o sacerdote de oração. Assim, a gente conversa com Deus dessa forma de crescimento de intimidade, né? A conversa vai ajudar a gente na intimidade com Deus. Então, é nesse pensamento que eu estava pensando assim, nessa linha de apresentar, né? Crescer a intimidade com Deus. Porque, assim, ele sabe de tudo, né? Mas para nós crescermos nessa intimidade com ele, a gente precisa apresentar nossos problemas, nossas dificuldades, também nossas alegrias, né? Só um segundo. Os três arcanjos rezam juntos. Eles pedem muita perseverança, fé e coragem e obediência. Os três arcanjos, eles rezam juntos.